Direito Penal, princípios limitadores. Continuando o estudo dos princípios limitadores do direito penal, vamos falar agora do princípio da presunção de inocência, também conhecido como princípio do estado de inocência. Sua base histórica remonta da Revolução Francesa. Portanto, é inspirado na razão iluminista de Voltaire e Rousseau, que já foram estudados anteriormente. Lembrando que o contrato social era considerado a Bíblia da Revolução Francesa. Seus antecedentes remontam de 1789, no artigo 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que diz que todo acusado se presume inocente até ser declarado culpado, e se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor não necessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Podemos citar ainda como antecedente o artigo 8º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas. E aí ele vai descrever as garantias, que não é o caso da gente ler agora. Mas caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesse link e será dirigido à Convenção Americana. Por fim, podemos citar o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Fica fácil dessa forma identificar que as funções desse princípio é impedir prisões sem julgamento em definitivo e limitar o poder estatal. No entanto, essas prisões sem julgamento definitivo têm algumas exceções. Dentre elas, podemos citar o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, que diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Assim, o estado de inocência e o princípio da presunção de inocência não impedem a prisão em flagrante delito ou ainda a prisão por transgressão ou crime militares, contanto que haja ordem escrita, ou mesmo a ordem judicial escrita. Observe que a prisão em flagrante delito não necessita de ordem escrita, e, por óbvio, a decisão judicial ou a ordem judicial devem ser escritas e fundamentadas. Temos ainda as exceções relacionadas à prisão preventiva, que estão dispostas no artigo 311 a 316 do CPP, que diz que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Por óbvio, essa prisão preventiva, conforme foi lido, deverá também ser escrita e fundamentada por autoridade judicial. Temos ainda as exceções relacionadas à prisão temporária, da Lei 7960. E, por fim, temos as decisões relacionadas após a decisão de colegiado, que foi autorizado pelo STF nesse agravo em recurso especial 964-246 em repercussão geral de 2016. E esse recurso especial, ele autoriza a prisão ainda que não haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Como esse assunto é mais relacionado ao direito processual em si e não ao direito penal propriamente dito, nós estudamos ele detidamente quando falamos do princípio da presunção de inocência nas aulas de direito processual penal. E caso você tenha os nossos livros, poderá clicar nesse link e será direcionado ao fichamento visual respectivo, ou clicar nesse link acima e ser direcionado à aula respectiva. E nesse caso da possibilidade de prisão após decisão de colegiado, cabe um apontamento relacionado à origem dessa decisão. E por mais que possa parecer contraditório, essa decisão teve origem no julgado do ministro Gilmar Mendes, nesse recurso extraordinário 418-376 de 2006,
onde ele fala sobre o princípio da proibição da proteção deficiente. E nesse julgado, uma determinada pessoa foi punida por estupro, mesmo casando com sua vítima, que era menor de idade à época, e nesse contexto, o ministro Gilmar Mendes aponta que, de outro modo, estar-se-ia a blindar, por meio de norma penal benéfica, situação fática indiscutivelmente repugnada pela sociedade, caracterizando-se típica hipótese de proteção insuficiente por parte do Estado, num plano mais geral, e do Judiciário, num plano mais específico. Quanto à proibição da proteção insuficiente, a doutrina vem apontando para uma espécie de garantismo positivo, ao contrário do garantismo negativo, que se substancia na proteção contra os excessos do Estado, já consagrado pelo princípio da proporcionalidade. A proibição da proteção insuficiente adquire importância na aplicação dos direitos fundamentais de proteção, ou seja, na perspectiva do dever de proteção que se consubstancia naqueles casos em que o Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal para garantir a proteção do direito fundamental. Observe que foi baseado nesse tipo de argumentação, que foi permitida a prisão em segundo grau para corrupto, que tinha proteção constitucional em seus processos, como, por exemplo, senadores, vereadores, deputados e assim por diante. Assim, a base do princípio da proibição da proteção deficiente é o garantismo positivo, que tem por base o direito fundamental de proteção mais uma omissão estatal. E isso é diferente do garantismo negativo, que tem por base o princípio da proporcionalidade e o excesso estatal. No entanto, mesmo o Dr. Gilmar Mendes entendia que o garantismo positivo estava infiltrado no princípio da proporcionalidade, e outros doutrinadores entendem da mesma forma. No entanto, atualmente não se vê dessa forma, mas a conjuntura entre o garantismo positivo e o garantismo negativo dá ensejo ao garantismo penal. Outro doutrinador que já falava a respeito disso, antes mesmo de Gilmar Mendes, era Igor Wolfgang Sarlet, em 2005, quando afirma que o princípio da proporcionalidade comporta as duas facetas do garantismo penal. Mas veremos nas próximas aulas que não é bem dessa forma que a doutrina entende o princípio da proporcionalidade.